falar pra você o que eu enxergo da linha cronológica do Pastor Vitinho, tá? E aí você me confirma se eu tiver errado. Se eu tiver errado, por favor, você pode paralisar e confirmar, porque você estava do lado dele, você sabe. O Pastor Vitinho, ele inicia... quando eu conheço ele já estava atacando o Daniel Mastral, naquela época. E o Mastral respondeu ele, se não me engano, foi até no Vilela, falando que ele era o satanista de TikTok. Sim. Né? E aí ele continuava muito pé da vida, continuava atacando o Mastral direto. E o Mastral nunca marcou nada com ele, não marcou porra, não fez debate com ele, nenhum, nada. Até quando a gente entrevistou o Mastral, ele falou que era um dos motivos que deixava ele chateado, eram os ataques que ele recebia por parte justamente do Pastor Vitinho. Enfim, o Mastral ignorou ele, né? Foi se passando o tempo, ele foi arrumando briga com Mãe Michele, ele foi arrumando briga com o Jonan de Angola, ele foi arrumando briga com outros sacerdotes, né? E chegou depois no Rodrigo Silva. Chegou no Rodrigo Silva, ou seja, ele novamente tentando ali se alavancar, né? Porque sabia que aquilo poderia trazer pra ele um hype, se alavancar. E o Rodrigo Silva, de forma humilhante, ignorou ele. Humilhante, como se nunca tivesse ouvido falar do cara, nada. E aí, depois disso, ele começa o ataque a gente, ao Copini, a todos os magistas e ocultistas que ele foi atacando. Ele falou durante semanas, fez live, foi em podcast, falando que tinha provas sobre tudo que ele estava falando. Ele acusou a gente de nazismo, né? E não provou. Isso é um crime que dá cadeia, cara. Tá? Então, assim, presta bem atenção como você tá desse lado, porque a gente também tem daqui. Tá? Isso é um crime, inclusive, da cadeia. Acusou a gente, colocou até a imagem dele que tá aqui, ó, Rafael, várias vezes nos stories, falando de comunismo, enfim, por aí vai de esquerda. Além disso, foi atacando ali o Danilo Copini, né? Pra tentar realmente fazer barulho e conseguir um hype. Atacou o Frater Magog, né? Depois de fora o áudio, né? Que ele já tinha atacado a Vinache, Jorge Flores, Marcelo Deldébio, o Frater Magog, o Jonan de Angola, o Danilo Copini, a Vinache eu já falei, né? A Michele, o Jorge Flores acho que eu falei também, não sei. Deldébio eu falei. Tiveram situações que até o Léo Lousada. Não, o Lorde não atacou naquele momento. Ele não atacou publicamente, mas em grupos ele atacou até o Léo Lousada. Léo Lousada. Então, toda a comunidade. Então, aí ele começa a arrumar toda a briga aí com todo mundo de uma vez, né? Pra hypar, pra trazer visualização e pra ele se dar um up. E fala que vai provar tudo, ainda na linha judaica, ali. Ainda na linha judaica. Judaica meio que com ocultismo misturadão, tá ligado? Uma coisa assim... de certa forma eu sei que existe, mas diferente eu não tinha visto ainda. Afinal de contas eu não sou um conhecedor de nada. E aí, depois disso tudo, em maio, se eu não me engano, no início de maio, ele manda um áudio, que é nesse áudio que ele fala dos ocultistas, que ele fala que o Marcelo Deldébio é um picareta porque sentou na mesma mesa que o Daniel Mastral, que é outro picareta. Isso no início de maio, tá? Em agosto, ele se encontra com o Daniel Mastral, porém, ele já vinha tendo conversas que não foram muitas. Ele fala que foi mais de 1042 mensagens, mas 1042 mensagens você me mandou hoje. Eu te mandei. Tem uma coisa muito pior que eu me lembrei. Ele rompeu com o Dan Pires, porque o Dan Pires também recebeu um Mastral lá. Falou que nunca mais pisava lá. E depois da confusão toda, ele aceitou o convite do Dan, mas ele ficou com ódio do Dan Pires porque ele recebeu o Mastral lá. Então, e aí ele se aproxima do Mastral, já com as intenções que ele tinha, que são as que ele tá aplicando hoje. Ele encontra com o Mastral em um stand de tiro. O Mastral era um cara que já tinha depressão, era um cara que tinha tentado contra a própria vida em 2023. Ele encontra com ele no stand de tiro. Ah, a culpa é do Pastor Vitinho? Não, não é dele. Mas eu entendo que um amigo consciente da situação do outro amigo, né? Tendo visto os áudios até que ele expôs depois, que na verdade eu não ouvi quase nenhum. Porque, cara, na moral, não tenho saco pra essa merda. Mas assim, tendo em vista que ele era tão amigo, como ele falava, nos áudios e tal, e como o Daniel Mastral relatou como estava se sentindo, e que pensava mesmo até... Deixava muito claro nas mensagens que ele já falava de uma forma como se... Se despedindo. Despedindo. É.